Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, seu irmão em Cristo, Dimael. Quero aqui deixar mais uma palavra de Deus para o seu coração, que está lá em Mateus 6, a partir do versículo 16 até o 18, que vai falar de novo sobre o jejum. E ontem a gente falando sobre que o jejum, junto com a oração, ele aumenta a nossa fé, nos dá autoridade. E Jesus, ali em Mateus 6,16, vai nos ensinar a forma correta da gente jejuar. E diz assim, Mateus 6,16: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigurou o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, irmãos, o que a gente pode aprender aqui, mais uma vez, sobre o jejum? Que tem um jeito certo de fazê-lo, tem um jeito certo para a gente praticar o jejum. E Jesus vai corrigir e criticar o jeito que os fariseus jejuavam, porque os fariseus eles jejuavam para mostrar aos homens que estavam jejuando. Eles ficavam entristecidos, ele mostrava que estava ali abatidos, tristes, para que os homens vissem e elogiassem eles pela essa prática. Mas Jesus vai exortá-los, vai corrigi-los a não usar eles como exemplo para a gente não fazer como eles, para que a gente faça em oculto e aí só Deus sabendo, e aí a gente vai ter a recompensa. Não que a gente não possa falar que a gente está jejuando, mas não o que manda, o que vale é a intenção do nosso coração. A gente pode até comentar que está de jejum, mas qual a intenção de a gente falar, eu estou de jejum? Não. Às vezes a gente pode falar, não, estou jejuando, jejuei, para incentivar outras pessoas a jejuar. Mas então, qual é a forma correta? Eu tenho aprendido e tenho feito de uma maneira, e a maneira que eu faço o jejum eu começo, abro o jejum ali, um horário específico, e abro aquele jejum, oro, falo com Deus, que estou a partir daquele momento, não estarei alimentando, e esse jejum, como eu já falei no outro vídeo, o propósito principal de buscar o Senhor, de conhecer a sua vontade, e ali eu abro o jejum, faço oração, e quando eu estou de jejum, eu procuro a não ficar perdendo tempo em redes sociais, me distraindo com as redes sociais, com televisão, com nada que tira o foco, porque a gente está no momento de consagração, e nesse momento de consagração a gente está ali abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, e além da gente abrir mão, renunciar o alimento, a gente também tem que abrir mão de algumas coisas que pode atrapalhar. Por exemplo, não tem como eu estar no momento de consagração e ficar assistindo um jogo de futebol. Não tem como eu estar no momento de jejum e oração, consagração, e ficar só no Instagram vendo as pessoas postarem vídeos, ou no Facebook, ou no TikTok. Este tempo é um tempo de consagração para buscar o Senhor. Então eu tenho que priorizar o quê? A leitura da palavra, eu tenho que priorizar a oração, eu tenho que louvar a Deus. É um tempo separado para o Senhor. Esse é o jeito correto que a gente deve praticar o jejum. E quando a gente pratica desta maneira, desse jeito correto, o Senhor se agrada e o Senhor ele recompensa a nós. Mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus que
quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então, eu vou estar no momento de jejum, eu vou estar ali me consagrando ao Senhor, eu vou estar ali buscando ao Senhor. Então, aquele tempo é para o Senhor. E aí, depois de aberto o jejum, eu estou trabalhando, como que eu vou estar orando, como que eu vou estar louvando? Você pode trabalhar. O jejum não atrapalha ninguém trabalhar. Você pode trabalhar seu trabalho normal. E aí, quando você tiver o tempo na sua casa, depois do seu trabalho, na hora do seu descanso, aí você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai escutar louvores, você vai adorar a Deus, louvar a Deus. E aí, quando você chegar a hora de entregar o jejum, você vai agradecer ao Senhor por ter te dado força. E esqueci, como eu falei no outro vídeo, além do propósito principal, aí você pode acrescentar, um propósito secundário, como já falei. Então, aí você vai entregar o seu jejum, agradecer ao Senhor por ter ajudado, por ter conseguido terminar o jejum, e você vai entregar o seu jejum, fazer a oração e entregue. Mas quantas horas eu devo jejuar? Eu não aconselho pessoas que vão iniciar a jejuar a fazer jejuns prolongados. Eu mesmo comecei com jejuns pequenos, de 12 horas, só sem tomar água, sem comer nada. Depois eu aumentei, eu fui para 24 horas. E aí você vai acostumando o seu corpo ao jejum. E aí, automaticamente, se você tem vontade, desejo de fazer jejuns prolongados, aí você vai aumentando. Mas o que importa é você fazer de forma correta. Não adianta eu fazer um jejum de 7 dias e nesses 7 dias eu não orar, eu não ler a palavra, eu não louvar a Deus. Nesses 7 dias que eu estou de jejum e consagração, eu fico me distraindo com as coisas do mundo, com a distração. Como eu já falei, fico só em Instagram, vendo coisas que não edificam a minha fé. Então, esse jejum está fazendo da forma errada. Então, outra coisa que a gente pode fazer no momento que a gente está de jejum, além do que eu já falei, ler a palavra, orar, louvar a Deus, você pode ver pregação no YouTube, pregação que fala sobre jejum, pregação que fala sobre a palavra, que vai edificar a fé. Então a gente tem que fazer do jeito correto e da maneira correta, aí sim o Senhor vai recompensar. Não para que os homens vejam que a gente está jejuando, que a gente é mais espiritual, não, mas para que nós possamos ser recompensados pelo Senhor que vê o oculto. Amém? E como eu falei que ia deixar um testemunho, irmãos, eu comecei a jejuar desde quando eu me converti. Eu me batizei no ano de 2017 e aí já aprendi sobre o jejum e comecei a praticar. Ali, como eu falei, comecei 12 horas, depois eu passei para 24 horas, sem comer e sem beber. Depois eu aprendi que dava para fazer jejum só tomando água. E aí eu fiz um jejum de 3 dias só tomando água, não me alimentando de comida sólida, e consegui fazer o jejum de 3 dias. Aí depois fiz jejum de 24 horas, de 48 horas, sem comer e sem beber nada. Cheguei a fazer um jejum de 3 dias sem comer e sem beber água. Esse é o jejum mais difícil que eu, na minha opinião, de fazer, porque você vai deixar de alimentar, de comer comida, de comer nenhum alimento sólido e também não de beber água. Então, eu não aconselho a ninguém fazer um jejum total mais de 3 dias. E aí depois eu consegui fazer um jejum de 7 dias só tomando água. E nesse jejum de 7 dias tomando água, eu tive uma experiência que foi uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor. Eu comecei no ano de 2022, no final do ano de 2022, estava tendo a Copa do Mundo e eu me converti
numa igreja uma igreja rígida, o pastor era da Deus é Amor, e lá ensinava que a gente não era pecado jogar bola, que a gente não podia assistir jogo, e para mim foi bom, porque para mim o futebol era um vício. Eu deixava minha esposa para jogar bola, eu deixava, quando eu tinha um compromisso para fazer, eu ia ver se tinha jogo da Liga dos Campeões naquele dia para me marcar o compromisso. Então o futebol para mim era um Deus. Eu deixava de buscar a Deus, de ir na igreja por causa do futebol. Como eu falei, deixava de cuidar da minha família para ver futebol, para jogar futebol. E aí eu me converti e aprendi que era pecado. Mas aí, crescendo mais espiritualmente, aprendendo, eu vi que em si não é pecado, mas que é uma distração que nos tira o tempo com o Senhor. E aí eu comecei a entender que não era pecado, mas isso me afastaria dos planos de Deus, do propósito de Deus, e tiraria o tempo que eu teria com Deus. Eu estaria, em vez de estar orando, de estar jejuando, de estar lendo a palavra, eu estaria vendo o jogo ou até jogando. E aí comecei a assistir jogo da Liga dos Campeões, e depois eu parava, depois eu voltava. Aí chegou a época da Copa do Mundo e eu estava bem empolgado com a seleção e tal. E aí comecei a assistir. Lá na firma eu só falava de Jesus. As pessoas vinham falar comigo e eu falava de Jesus para eles. Chegou essa época, eu estava empolgado com a seleção, já comecei a diminuir de falar de Jesus e falando da seleção. E aí assisti os 3 primeiros jogos, empolgado ali, conversando. E aí chegou no jogo do Brasil, nas oitavas de final contra a Coreia do Sul. Isso era na segunda-feira. E aí eu vim na minha casa, aqui na minha lavanderia, e estava lá no momento com Deus, falando com Deus sobre esse assunto do futebol. E eu falando, Senhor, eu sei que não é pecado. Pode levar ao pecado, porque as pessoas vão jogar bola, vão brigar, vão trazer contenda, orgulho, e pode levar ao pecado, mas em si não é. Mas se a gente deixar de fazer, então tem que ser por renúncia. E eu questionando, falando com Deus em pensamento. Meus irmãos, no momento que eu estava falando com Deus desta maneira, por causa do jejum que eu tinha feito, das consagrações que eu tinha feito a Deus, e de todo esse processo de busca, como eu falei, no jejum, e às vezes não via nada, não tinha experiência. E aí eu tive uma experiência, meus irmãos, que, vou falar, é muito profundo, não tem como explicar. E eu estava lá questionando, falando com Deus, que se a gente deixasse de jogar ou de assistir, seria por renúncia para viver a vontade de Deus, os planos de Deus. Aí eu estava naquele pensamento, daqui a pouco eu ouvi uma voz, cheguei a assustar, uma voz no meu espírito. Então renuncia, meu filho. Cheguei a assustar assim naquele momento daquela voz. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus mais nítido foi neste dia. E aí eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou renunciar. E aí depois o Senhor falou comigo que se eu ficasse vendo futebol atrás de jogo, os planos dele para a minha vida não iam se cumprir. Ou seja, eu não teria tempo para o Senhor, ia ficar me distraindo com algo que não é em primeiro lugar na nossa vida, às vezes não edifica a nossa fé. E aí eu entendi, falei com Deus que ia renunciar, renunciei. E aí não assisti mais o jogo da Copa do Mundo, terminou a Copa, beleza. Aí isso chegando no final do ano, de dezembro de 2022, o Senhor, até então eu só tinha feito o jejum de 3 dias, só na água, e alguns jejum de 1, 2 dias total. E aí o Senhor me pediu para me fazer um jejum de 7 dias, só tomando água. E aí eu comecei lá por volta do dia 26, 27 de dezembro de 2022. Comecei o jejum e eu trabalhava à noite. E no terceiro dia para o quarto dia, já estava de folga da virada de ano, minha esposa tinha ido viajar, eu estava em casa e no momento de oração, de consagração, e era um momento que eu estava vivendo a maior crise da minha vida.
estava num momento difícil, onde eu estava fraco, assim, falando, não crendo que Deus poderia resolver o meu problema, e eu estava num momento de angústia muito grande, chorando, triste por uma enfermidade, eu pedindo a Jesus para curar e não era curado. E aí Jesus me pediu esse jejum. E aí no terceiro para o quarto dia eu não estava aguentando, estava querendo entregar o jejum. E aí falei, Senhor, me ajuda, Jesus, porque eu não estou aguentando. Irmãos, outra experiência, veio uma força sobrenatural que eu não sei de onde veio. E eu consegui prevalecer e terminei o jejum, os 7 dias só tomando água. Muito tudo bem. Aí passou os dias, no mês de fevereiro de 2023, eu fui viajar para Minas Gerais. Janeiro, fevereiro, não me lembro a data certinha. E aí eu fui numa igreja, no culto lá em Mamonas, e numa igreja, lá e um irmão, pastor, lá num dia de culto, falou, tem um irmão aqui que tem um anjo que está querendo te encontrar, está querendo aparecer para você. E aí eu não levantei a mão, mas eu senti que era comigo. Porque eu vinha pedindo ao Senhor para mim ver o anjo, para mim ver anjo, para mim ver Jesus. E aí eu senti que era comigo. Não mostrou, o pastor não falou quem era, mas falou que tinha alguém lá, que tinha um anjo que queria encontrar, que queria aparecer para alguém. E aí eu falei, isso é para mim. Beleza. Aí chegou o dia de vir embora de Minas para São Paulo, que eu moro em Vinhedo. Estava de férias lá. E no ônibus, quando a gente estava voltando de viagem, eu e minha sogra, minha esposa tinha ido, ficado um pouco tempo lá e voltou antes de mim. E aí quando eu estava vindo, eu, minha sogra e minha sogra vinha sentado com minha filha de um lado do ônibus, duas poltronas, cada uma numa, e eu tive que sentar do outro lado com o senhor, que estava vindo de viagem também. E aí, em uma certa altura da estrada, eu paro o ônibus para as pessoas irem no banheiro, comer alguma coisa. E aí, parou, a gente ficou ali se arrumando para descer, e eu levantei e fiquei em pé no corredor do ônibus, virado as costas para frente do ônibus, e olhando para minha sogra assim, minha filha arrumando as coisas para a gente sair. E aí o senhor que estava do meu lado, ele ficou em pé, pegando alguma coisa no bagageiro, uma bolsa. Quando ele pegou a bolsa no bagageiro em cima, aquela bolsa caiu. Quando aquela bolsa caiu, eu afastei para trás. Quando eu afastei para trás, eu pisei no pé de um homem moreno. Ele estava com uma camiseta laranja. E aí, quando eu pisei no pé dele, eu falei, opa, desculpa aí, moço. E fiquei de lado para ele passar. E voltei a olhar para a minha sogra que estava arrumando as coisas para sair. Só que foi coisa de segundos. Quando eu virei assim, cadê o homem? Não tinha mais ninguém. Esse senhor, ele ia passar, não passou, não voltou para trás. Aí, na hora, eu lembrei do que o irmão tinha falado na igreja lá. E aí eu fiquei aqui, a gente não, parece que a gente fica assim meio voando, a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça. A gente, no momento, a gente não percebe. Aí depois que eu fui entender que era um anjo de Deus. E aí a confirmação veio depois. Aí o ônibus andou, paramos de novo em outra parada. E quando eu entrei no banheiro para fazer a necessidade, quando eu virei, ó o homem lá de novo, o mesmo homem moreno, com a camiseta laranja, só que agora ele estava com a bolsa nas costas, ele estava com a bota galocha, aquelas botas galochas brancas, e aí ele estava meio que disfarçando assim, e eu olhei e fiquei paralisado. Ele foi saindo, foi andando e foi embora. Então, essa foi uma experiência que Deus abriu os meus olhos para ver o mundo espiritual, e é muito real, irmãos. Depois eu volto aqui para contar mais experiência, mas essa foi uma das experiências que eu tive através de buscar a Deus, de me consagrar, de orar, de jejuar. Primeiro, depois de muito jejum e oração, o Senhor falou comigo nitidamente, eu ouvi a voz de Deus falar no meu espírito. Não foi no meu ouvido externo, mas foi no meu espírito. E logo depois do jejum de 7 dias só na água, o Senhor abriu minha visão e eu vi aquele anjo. Ah, mas
ele não falou nada com você, não falou nada, mas eu sei que era um anjo de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que os anjos de Deus, eles são ministros encarregados de guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, para quem é um cristão verdadeiro que serve ao Senhor Jesus de todo o seu coração, Deus, ele disponibiliza um anjo para nos proteger em todos os momentos. Eu estava de viagem e ali Deus estava falando comigo: ó, você está viajando, mas eu tenho um anjo te protegendo, protegendo a sua família, te guardando de todo o mal. Esse é o testemunho que eu queria falar para os irmãos e incentivar os irmãos a jejuar, a buscar o Senhor, não desistir quando estiver difícil. Às vezes está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma enfermidade, por um problema financeiro, por um problema no casamento, com filhos, em vícios. Então, ore, busque a Deus, jejue da forma correta, que o Senhor ele vai recompensar, ele vai se apresentar, ele vai falar com você, ele vai te dar experiência, ele quer estar, ele deseja falar com você, conosco, em todos os momentos, mas muitas vezes a gente está cheio de coisas do mundo, cheio de coisas que tiram nosso tempo, então a gente tem que se consagrar mais a Deus, separar mais tempo para o Senhor, e aí ele vai vir, vai fazer. Ele vai cumprir as promessas na nossa vida, Ele vai nos mostrar através de sonhos, visões. Depois eu volto aqui para falar mais sobre sonhos e visões. Irmãos, Deus me fala muito sobre sonhos e visões. Deus, Ele mostra várias coisas que vão acontecer através de visão, através de sonho, algo que está acontecendo através de visão. Então Deus ele fala através da palavra. Tem testemunho também de eu abrir a palavra saltar os meus olhos assim, falar, nossa, essa palavra é para mim. E aí essa palavra me dá uma direção, essa palavra me tirar uma dúvida, essa palavra me consolar. Esse momento mesmo que eu estava passando angustiado, eu estava lá, Senhor, qual é o meu pecado? O que que eu fiz? Por que isso? Por que o Senhor não me cura? Qual é o meu pecado? Aí vou lá e abro em Jó. Jó faz o mesmo questionamento. Senhor, fala qual é o meu pecado. Então, é as experiências que a gente tem com Deus. Então, eu espero que este vídeo te ajude a buscar mais o Senhor e confiar e fazer do jeito correto. E aí o Senhor vai abençoar a sua vida como tem abençoado a minha. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite